Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, eu vim cantar a atividade da semana 22. Estou só passando os slides aqui e aí a gente começa a conversar. Na última semana, vocês fizeram essa atividade, né? Foi a atividade da semana do dia 15 ao dia 3. Viram aí um pouquinho sobre as invasões bárbaras, né? A Europa, então, após o século V sendo dominada por esses povos, cai o Império Romano e a gente vai começar a ver aí uma nova configuração. O que quer dizer isso? Um novo formato, né? Político, social dessa Europa, que vai ser a Idade Média. Então, olha só, pelo mapinha aqui, até expliquei no outro vídeo para vocês, né? Ao invés de nós termos uma grande civilização, um grupo forte, como eram os romanos, dominando todo o território, a gente vai ter o quê? A fragmentação da Europa, né? A Europa dividida em vários reinos e cada reino aí sendo administrado por um rei, né? Que, por exemplo, aqui na região central aqui da Europa, nessa parte da Itália, a gente percebe que nós vamos ter aí os ostrogodos. Lá na região da Espanha e de Portugal, nós vamos ter os visigodos. Lá em cima, né, na Inglaterra, os anglo-saxões. Então, em cada partinha da Europa, a gente vai ter aí um reino, tá bem? E óbvio que uma pessoa administrando. E aí, então, nessa atividade da semana 4, do dia 22 ao dia 26, chegamos à Idade Média. Vamos aproveitar e abordar um pouquinho, né? Aprofundar um pouquinho esse tema. No primeiro texto, vocês vão ler, já até coloquei aqui em cima, olha, texto para leitura, não precisa copiar ele no caderno, tá bom? É só uma introdução para você entender e a gente está comentando justamente essa questão da fragmentação da Europa, a Europa dividida, tá? Agora sim, olha, eu coloquei aqui, copie os textos das páginas seguintes no seu caderno, tá bom? Depois eu quero a foto desse registro, que é importante a gente já ir organizando o nosso material, mesmo que a gente esteja estudando à distância, tá? Vamos discutir os tópicos aqui importantes? Olha lá o primeiro. A Idade Média tem início no século V com a queda do Império Romano e a dominação dos bárbaros. Já discutimos isso, tá bom? Número 2, o catolicismo se tornou a religião oficial dos reinos e a Igreja Católica ficou poderosa e influente. Isso mesmo. Para quem não sabe, a sociedade, né, como eu disse para vocês, a sociedade também vai ganhar um novo formato. E nesse novo formato da sociedade, a Igreja ela vai ter muito poder. As pessoas elas colocam a fé acima de tudo. Então, o que, né, o padre, no caso aí da Igreja Católica, porque a Igreja Católica era a religião oficial, o que o padre dizia era algo que as pessoas seguiam e muito, né? Justamente porque acreditavam, né? Eram pessoas de fé. A gente não tinha muito ainda o envolvimento da ciência que vai comprovar inclusive muitas questões que a igreja, né, colocava como verdades na época e que depois a ciência acabou provando que não era bem assim. Então, a igreja super influente nesse período da Idade Média. E a gente vai ter também algumas situações da igreja tirando vantagens desse poder também para enriquecer, né? Então, aquela história assim da igreja oferecer, por exemplo, vender, né, um lugarzinho no céu, né, para o camponês, olha, você tem que me pagar tanto, porque daí você me pagando tanto, você vai ter um lugarzinho no céu quando você morrer, ou me pague tanto para que você tenha todos os seus pecados perdoados. Isso era uma prática comum. E, na verdade, a igreja, ela agia dessa maneira, né, um tanto quanto corrupta e de má fé, para tirar dinheiro dos camponeses também, tá? Além do confisco, né, com essas inverdades,
a igreja ela também cobrava impostos, né? O camponês, o servo, ele tinha que pagar imposto para a igreja e a igreja recebia esses impostos em forma de terra, tá? E era muito, muito, extremamente poderosa, não só na sua influência, como também no seu poder econômico. Item número 3. A população fugiu para o campo com as invasões bárbaras e a agricultura se tornou a principal atividade do período. Exatamente. Vai ser a agricultura, né? As pessoas tinham uma agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? É praticamente você plantar para comer. E a dinâmica, né, desse sistema feudal que a gente vai chamar é justamente o servo trabalhar, né, no campo em troca, né? Ele oferecia o seu trabalho em troca de um espaço para plantar, para morar, pagava imposto para o dono da terra, que era o senhor feudal. Então, basicamente, era essa a dinâmica. Morava naquele espaço, plantava, cultivava. O que cultivava pagava uma parte, né, para permanecer ali, entregava uma parte para o senhor feudal, que era o dono da terra, que era um nobre, né, ele só estava ali naquela terra, que na verdade as terras eram do rei, mas ele só estava ali naquela terra para poder, digamos assim, administrar aquela porção de terra, né? Essa porção de terra a gente vai chamar de feudo. Então, o senhor feudal, que era um nobre, né? Muitas vezes era um conde, um duque, um marquês, né? Tem todas essas hierarquias. Ele era dado a ele a terra pelo rei e ele tinha que administrar ali. Como que ele ia administrar? Era só administrar essa questão da plantação, da colheita? Não, ele também cuidava da defesa, né? Ele vai ter que defender essa terra em caso de invasões, tá bem? Número 4. Do século V até o século X, esses povos viveram a Alta Idade Média, período de intensa transformação, surgimento de reinos e de estruturação do feudalismo. Exatamente. Então, a Alta Idade Média vai ser justamente o ápice, né, desse período e que vai acontecer todos os fatores discutidos anteriormente. Feudalismo foi um sistema político, social e econômico que existiu na época, o qual o camponês, que é o servo ou vassalo, vivia da servidão e prestação de serviços ao proprietário da terra, que era chamado de suzerano ou senhor feudal. Lembrando que não tinha salário, tá? Nesse período. O sistema ele era dessa forma: você vivia na terra em troca de trabalhar e produzir, tá bom? Essa era a vida do servo. O servo também ele não tinha ascensão social, ou seja, quem era servo ia morrer servo. O coitado não tinha chance, por exemplo, de ter uma terra para si e de poder crescer socialmente. Não, não tinha privilégios, tá? Essa aqui é a pirâmide da sociedade, para vocês verem como que era composta a sociedade na época, né? Então, lá em cima nós temos o rei, o grande comandante de todo esse sistema, tá bom? O rei, ele era dono de toda a terra, porém sozinho, ou com pouco exército que ele teria aí, né? Ele não conseguiria tomar conta de um espaço tão grande quanto aquele que a gente viu lá no mapinha da Europa. Imagina vocês, imagina o rei lá dos ostrogodos. Ele teria que tomar conta dessa parte amarela toda aqui, né? Olhando no mapa, parece que nem é tão grande, só que é muito grande. A gente está falando aqui de um país, só essa parte aqui hoje é a Itália, né? Então é uma extensão muito grande. Então qual foi a saída dele? A saída dele foi justamente dividir o reino em porções menores de terra, entregar aos nobres, aos senhores feudais, para que eles cuidassem dessa terra, né? E assim ajudasse, cuidasse da terra, cultivando, e também cuidasse da defesa daquele território, né? É assim que o rei resolvia a questão aí, não só econômica, como também de segurança do seu reino. Porque meus filhos, nesse período, a questão era guerra para todo lado, né? Como que o rei se fortalecia? Guerreando e conquistando território. Era assim que funcionava. Então, ou você cuidava da tua terra, ou logo alguém ia invadir, né?
Depois, logo abaixo do rei, a gente tem os nobres e tem o clero, né? A Igreja Católica influenciando, aconselhando, tomando decisões, né? Políticas, sociais, aí também, super influente e muito rica, tá bom? O nobre, que é o senhor feudal, né, que vai cuidar aí, muitos deles vão cuidar da terra ou não, né? Muitos nobres também viviam ali junto ao rei, né, no palácio, com a boa vida e tudo mais, vivendo, né, de todos esses impostos cobrados. Nobre não pagava imposto para o rei, né? Depois, logo abaixo, a gente tem cavaleiros e outros senhores. E por último, soldados, camponeses e servos, né, que trabalhavam para todos que estão aí acima, tá? Aqui no textinho está explicando também todo esse sistema. A economia, como nós falamos, era uma economia de subsistência, plantava-se para comer, está dizendo ali. E o pagamento de impostos, né? Os tipos de impostos pagos pelos servos. Os servos, coitadinhos, além de trabalhar na terra e dar um duro danado, eles também tinham que pagar esses impostos todos. Então, o que sobrava para o servo? Quase nada, só sobrava o que ele precisava para comer, né? E, por exemplo, se esse servo cultivava aí trigo, milho, né, algo desse tipo na terra, todo vamos dizer assim, o total, né, dessa produção, ele pagava, né, entregava ao senhor feudal, uma parte ele guardava para si, e uma parte também ele acabava trocando, ele ia para as feiras e acabava trocando por outros tipos de alimento, né, por leite, por ovos, né, por outro tipo de produto que ele poderia utilizar para o seu sustento. Então, era assim que funcionava. Dos impostos, a gente vai ter a corveia, que é o trabalho gratuito dos servos, né? Ou seja, a corveia é o quê? Trabalhar na terra sem ganhar, né? Terra, construção e tudo mais, ali, tudo que precisaria, né, na propriedade, sem receber nada. Banalidades, que é o imposto pago pela utilização da infraestrutura. Então, se o coitadinho do servo precisasse usar o forno, né, ele tinha que pagar uma porcentagem. Se ele tinha que usar um moinho, também. O celeiro, também. Nada que estava na terra era dele. A talha era uma porcentagem, quase sempre a metade da produção entregue ao senhor, né? Então, a talha era o imposto, ou seja, metade da produção que ele teria que pagar aí por usar a terra, né? Mão morta era o imposto chamado, era o imposto que recebia esse nome justamente porque era pago pela morte do chefe da família, se caso continuassem utilizando a terra. Então, até isso tinha. E a captação, que era o imposto anual pago individualmente ao senhor feudal. Então, o coitadinho do servo, ele vivia para servir, né? A nobreza, o rei, a igreja, esse era o sistema aí, o qual ele tinha que viver, tá bom? E aqui a gente tem a atividade 4. A atividade 4 é bem simples, é para ser feita no caderno e a foto enviada para o professor. Não se esqueça de enviar a foto das cópias também, tá bom? Dos textos que foi pedido, né? Algumas vezes eu vou pedir a cópia do texto, como aqui, por exemplo, que vocês terão que fazer, né? Olha lá, ó, daqui para frente, essa página aqui, olha, copiar no caderno, registrar bonitinho. E qual que é a atividade? Pesquise na internet ou no livro didático, se você tiver, tá bem em casa, 5 informações ou curiosidades sobre a Idade Média. As informações devem ser completas, tá? Não vale só colocar assim, por exemplo, tinha rei, tinha nobre, tinha cavaleiro. Isso não é informação. Eu quero que você, o que é uma informação, né, completa? Por exemplo, aqui, ó, que nem eu coloquei nesse exercício, ó, tá vendo? Então, eu quero frases assim, completas. Só que eu quero que vocês tentem buscar informações novas, né? Não tente resumir, né? Seja criativo, seletivo.
A ideia da atividade é realmente contribuir com algo novo sobre o assunto. Então, eu não quero simplesmente que você vá lá na internet e pegue informações que a gente já colocou aqui. Eu quero que você tente buscar informações novas, informações que venham acrescentar a nossa discussão. Registra no caderno e manda para minha foto, tá bom? Turminha, estou no Moodle toda segunda e sexta, ali das 7 ao meio-dia, para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Podem interagir comigo lá. Eu vou montar um fórum que vocês podem deixar a opinião de vocês sobre o assunto. Vou colocar lá um tema e você entra lá depois, deixa a sua mensagem lá para mim, a sua opinião sobre a Idade Média, tá bom? Vai valer um pontinho na nota de participação para quem participar lá do fórum, lá no Moodle. Se vocês tiverem dificuldade no acesso, não estiverem sabendo como fazer, é só me procurar pelo WhatsApp ou pelo próprio Moodle, tá bem? Um abraço a todos vocês, se cuidem, fiquem em casa, se saírem usem máscara, tá bem? Não aglomerem, para que toda essa situação da pandemia possa amenizar. Um beijo, tchau, tchau.